Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Pessoal, como vocês podem perceber pelo título do vídeo, eu irei falar sobre doenças hoje. E a doença que eu escolhi falar é sobre a tuberculose. Para quem não me conhece, eu me chamo Bruna e sou aluna da Faculdade São Francisco da Paraíba. E o vídeo de hoje é em relação ao trabalho da minha faculdade da disciplina de saúde coletiva do professor Anderson. No meu vídeo anterior, que eu postei aqui no canal, eu falei sobre o programa NASF, que também é um trabalho da disciplina de saúde coletiva do professor Anderson. E hoje será sobre a doença tuberculose, que é uma doença que não é muito comentada. Eu vejo e percebo que não é muito comentada. Não se tem muitas campanhas a favor de prevenir a tuberculose. Vejo mais falar sobre o sarampo, a poliomielite e entre outras doenças, mas a tuberculose está muito em falta. Às vezes pode ser que sim, em vários lugares por aí se comentem, mas no geral, no todo, é muito difícil de comentar sobre a tuberculose em si. Pois bem, vamos dar início ao nosso vídeo e falar sobre a doença. Pessoal, a tuberculose ela é uma doença infecciosa e ela é transmissível, tá? Ela é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. Me perdoe se eu tiver pronunciado de forma errada. É em homenagem ao Dr. Robert Koch, que foi o descobridor da causa da doença. E ela é uma doença que afeta prioritariamente os pulmões da pessoa, embora que também possa acometer outros órgãos dependendo da gravidade da doença em que o paciente se encontra. E também é uma doença que ela é de suma importância para a saúde pública de uma cidade, de um local. E no mundo, gente, para vocês terem noção, no mundo, a cada ano, cerca de 10 milhões de pessoas adoecem por tuberculose. Isso é um dado que quase ninguém sabe, ou muitas pessoas acabam não tendo noção disso. E no Brasil são notificados aproximadamente 70 mil casos novos, que ocorrem cerca de 4,5 mil mortes em decorrência da tuberculose. Realmente é algo muito sério e às vezes as pessoas começam a sentir os sintomas, acham que não é nada demais e a doença vai se agravando e aí acaba acontecendo a pessoa virar óbito. Por isso, pessoal, que é muito importante a gente poder se cuidar, a gente poder se prevenir, sempre fazer um check-up uma vez por ano, ou sempre ir no médico uma vez a cada 6 meses, porque é aquela coisa, né, gente? Se cuidar nunca é demais. E então, existem 3 tipos de tuberculose. O primeiro tipo é a tuberculose miliar, que é onde o paciente tuberculoso passa a apresentar algumas lesões na pele e pode afetar também as meninges e o fígado, e também é possível afetar sim outros órgãos do corpo do ser humano. E tem o segundo tipo, que é a tuberculose ganglionar, que acontece quando a mesma bactéria que causa a tuberculose acaba afetando o sistema linfático do paciente e atingindo os glândulos localizados em lugares como o pescoço, como a nuca, as axilas e o abdômen, do paciente. E também podem incluir anemia e o cansaço extremo. Então, pessoal, muitas das vezes o cansaço extremo nunca é um bom sinal, principalmente em relação à tuberculose, que é o tema que eu estou abordando hoje, e também qualquer outra doença. Se você está sentindo um cansaço extremo, você está sentindo uma mudança diferente no seu corpo, já não é legal. E também tem um terceiro tipo
de tuberculose, que é a mais comum, que é a que mais acontece, né, que é a tuberculose pulmonar, que é que acomete os pulmões das pessoas. E temos alguns sintomas que as pessoas podem sentir, que dá para você poder identificar e prestar atenção, ficar atento e ir ao hospital, que são tosse por mais de 3 semanas. Se você perceber, cara, eu tô com uma tosse e tá durando, tá com 3 semanas ou mais, fique esperto. Não fique em casa, não fique pensando que é só uma tosse e que vai passar, porque muitas das vezes pode se tornar um problema muito sério. Febre vespertina, pode também ocorrer sudorese noturna, a pessoa pode sentir muito suor. É normal no calor a gente suar, mas quando a pessoa está doente, está começando a sentir vários sintomas e começa a sentir um suor em excesso, acende a lanterna vermelha aí de atenção, porque é perigoso. E também o emagrecimento, a pessoa começa a emagrecer, começa a perder muito peso, começa a sentir cansaço, começa a sentir dor no peito e também começa a ter a falta de apetite. Eu acho que, tipo assim, sempre quando a pessoa tá doente, a falta de apetite é uma das primeiras coisas que a gente começa a sentir. Eu digo por mim que às vezes quando eu começo a me sentir mal, eu já começo a não querer comer. Mas fique atento não só à falta de apetite, mas a todos os outros sintomas que eu estou falando aqui. E o sintoma principal da tuberculose pulmonar é a tosse, minha gente. Essa tosse ela pode ser seca ou ela pode ser uma tosse com secreção, ou seja, com catarro. E é importante falar que recomenda-se que toda pessoa com sintomas respiratórios e que apresente tosse por 3 semanas ou mais seja investigada para tuberculose, porque muitas vezes pode ser. Algumas pessoas até tendem a confundir com outra doença, mas fique esperto a todos os sintomas que eu tô falando, tipo tosse por mais de 3 semanas, febre, muito suor, cansaço extremo, você começa a perder peso, você começa a sentir dor no peito, falta de apetite. Então fica ligado, não pensa que é só é uma coisa besta, não é nada demais. Deve ser isso, mas não é nada sério. Gente, vão ao médico, procurem um médico e se atentem em todos os sintomas. E caso a pessoa apresente todos os sintomas de tuberculose, é fundamental procurar a unidade mais próxima da sua residência para avaliação e realização de exames. E se o resultado for positivo, deve-se iniciar o tratamento o mais rápido possível. E importante, tem que seguir até o final. Não pode começar o tratamento e você pegar, chegou na metade do tratamento, começou a apresentar uma melhora, já para o tratamento. Gente, vocês não podem fazer isso de forma alguma, porque você para o tratamento só porque apresentou uma melhora. Aí a bactéria, ela volta mais forte. Então vai ser muito mais difícil de você poder combater essa doença. Então é muito mais complicado do que a pessoa pode pensar assim: melhorei, vou parar. Não, gente, segue o tratamento até o final. E tem as formas de transmissão. A transmissão da tuberculose, ela acontece pela via respiratória e pela eliminação de aerosóis produzidos pela tosse, quando a pessoa vai tossir, quando a pessoa vai falar, que sai gotículas. Então é muito importante você se manter à distância, ou se você tomar cuidado, porque às vezes nunca se sabe, né? Pela fala ou pelo espirro de uma pessoa que está com a tuberculose ativa, né? Pulmonar ou laríngea, sem estar iniciado o tratamento,
e a inalação de aerosóis por indivíduo suscetível. E calcula-se que durante um ano, em uma comunidade, uma pessoa com tuberculose pulmonar ou laríngea ativa, sem tratamento ainda, e que esteja eliminando aerosóis, perdão, a língua enrolou nessa hora, aerosóis com bacilos, possa infectar em média de 10 a 15 pessoas. Tá vendo, gente, como é sério isso? De tipo, você às vezes não sabe ou tá começando a sentir os sintomas e acha que não é nada. Você tá com a tuberculose ativa pulmonar no seu organismo, não iniciou o tratamento, olha o tanto de gente que você pode infectar, olha o tanto de gente que você pode chegar a prejudicar. E algo importante a se citar, que a tuberculose não se transmite por objetos compartilhados. Os bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos e talheres dificilmente se dispersam em aerosóis e por isso não tem papel importante na transmissão da doença. E com o início do tratamento, a transmissão ela tende a diminuir gradativamente. E em geral, após 15 dias, o risco da transmissão da doença é bastante reduzido de verdade. Então, é importante você, se você está sentindo tosse e os outros sintomas que eu falei, é importante você, isso aqui não tá normal. Então tenta procurar não ficar perto das pessoas, vai ao médico, procura saber, porque às vezes você pode estar e às vezes você acaba transmitindo para outra pessoa sem você saber, entendeu? E outra coisa que eu tenho a falar é que o bacilo ele é sensível à luz solar e a circulação de ar ela possibilita a dispersão das partículas infectantes. Por essa razão, os ambientes que são ventilados e com luz natural direta diminuem muito o risco de transmissão. E aquela parte que o povo, aquele costume que o povo na hora que vai tossir, que tem o costume de pegar, colocar o antebraço assim dessa forma, também é uma forma de diminuir, de você não transmitir para a pessoa, entendeu? E tem a forma de você tentar não passar para a pessoa. E aí vem a forma de diagnóstico. Tá, Bruna, mas como que eu consigo descobrir, como que eu consigo diagnosticar que eu tô com tuberculose? Se eu posso estar sentindo esses sintomas e pode ser outra coisa e eu não sei, ou pode ser até mesmo a tuberculose. Enfim, como que eu fico sabendo, como que eu descubro se eu estou com a tuberculose ou não? Gente, o diagnóstico é fácil, é feito em laboratório e também é feito com os médicos em hospitais. O diagnóstico laboratorial, ele é fundamental, ele é tanto feito para a detecção de casos novos, quanto para o controle de tratamento, né? E o principal objetivo da rede de laboratórios vinculada ao controle da tuberculose deve ser o de detectar casos de tuberculose e monitorar a evolução dele, a evolução do tratamento e documentar, né, a cura, o fim da doença. E para o diagnóstico laboratorial da tuberculose são utilizados os seguintes exames. Você vai ter que fazer o teste rápido molecular para tuberculose, que é o TRM-TB, ou baciloscopia. E tem outro exame que você faz, que é a cultura para micobactéria. E tem um exame complementar, que é o exame de imagem, que é a radiografia do tórax da gente. Então, além do diagnóstico laboratorial, a avaliação clínica ela é de suma importância, gente. Além de vocês fazerem o teste no laboratório,
A avaliação clínica é muito importante para que vocês possam dar início ao tratamento, entendeu? E para o diagnóstico da tuberculose ser mais preciso, tem que ter a realização da radiografia do tórax, porque o médico vai avaliar, né, como que está o seu pulmão. E o tratamento da tuberculose, ele dura no mínimo uns 6 meses. E ele é gratuito e está disponível no Sistema Único de Saúde, no SUS. E deve ser realizado preferencialmente em regime de tratamento diretamente observado, né? Que é o TDO. Utilizados 4 fármacos para o tratamento dos casos de tuberculose, que utilizam o esquema básico: a rifampicina, a isoniazida, pirazinamida e estambutol. Todos esses medicamentos e também auxílio, né, de injeção, entre outros medicamentos que vão fazer com que você melhore da tuberculose. Importante, que nem eu falei no decorrer do vídeo, façam o tratamento do início até o fim, entendeu? E quais são as formas de prevenir a tuberculose? É muito fácil, gente. É a famosa vacina BCG. É aquela vacina BCG que é só a sigla, né? BCG. O nome é Bacilo Calmette Querin, que é ofertada pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, e que protege as crianças das formas mais graves da doença, como a tuberculose miliar e a tuberculose meníngea. E a vacina está disponível nas salas de vacinação das unidades básicas de saúde em maternidades. Essa vacina ela deve ser dada às crianças ao nascer ou no máximo até 4 anos, 11 meses e 29 dias. É muito importante. O mais recomendado a você fazer é você já levar a criança logo nos seus primeiros momentos de vida, assim que a criança nasce, mesmo na maternidade tem. É aquela famosa vacina que você tem a cicatrizinha aqui, ó, essa marquinha aqui, todo mundo tem. E tem uma forma muito interessante que, tipo, pessoas idosas, pessoas que têm diabetes, elas podem, se elas não tomaram a vacina contra a tuberculose, elas têm um jeito de conseguir pela prefeitura. Elas vão até a prefeitura, conversam na secretaria de saúde, vai até a secretaria de saúde, faz todo aquele protocolo e elas podem solicitar a vacina e tomar a vacina. E muitas pessoas não sabiam disso, né? E para encerrar o vídeo, né, porque o vídeo já tá ficando extenso, eu gostaria de falar aqui também um exemplo da minha mãe. A minha mãe, hoje, a Dona Maria, a minha mãe tá com 65 anos e ela foi diagnosticada com tuberculose quando ela tinha 12 anos. Era muito jovem a minha mãe, muito criança, né? Ela foi diagnosticada com tuberculose com 12 anos e ela começou a sentir vômito toda hora, ela começou a sentir febre, ela começou a sentir muita dor na costela. É um relato que ela tinha me falado já uma vez. Ela começou a sentir muito suor, mais do que o normal, e ela começou a perder peso. Minha mãe já era um pouco magrinha, né? Um pouco magra, quando ela era criança, quando ela tinha 12 anos. E depois que ela foi infectada pela tuberculose, ela começou a perder mais peso ainda. Aí depois de uns 30 dias, mais ou menos, ela sentindo tudo isso, naquela época não tinha especialista na região por perto, né? Para avaliar e diagnosticar se era tuberculose ou não. Então as pessoas se consultavam com os farmacêuticos, né? Aí o costume de antigamente era assim, né? E era uma doença que tinha especialista, mas os especialistas eram em cidades grandes, em cidades mais longes.
por exemplo, Fortaleza. E minha mãe, e muito menos os pais da minha mãe, né, tinham um recurso para poder ir para Fortaleza e esses outros lugares, né, para buscar o tratamento adequado. E tinha, naquela época, um lugar em Cajazeiras, que eu até anotei aqui no papelzinho, para eu não me esquecer, que tinha um lugar em Cajazeiras que era um dispensário. Hoje em dia não existe mais, mas naquela época existia o dispensário que se fazia o tratamento. E uma prima do avô da minha mãe trabalhava lá nesse dispensário. Então, quando a minha mãe foi para Cajazeiras com o pai dela, atrás, né, de um tratamento para ver como que iria se suceder, aí ela conheceu essa dita prima do avô dela, que trabalhava lá, que era diretora de lá do dispensário, inclusive. E aí ela começou a falar com minha mãe e descobriram que elas eram família, né? E minha mãe contou que ela foi diagnosticada, né, de tuberculose e tudo, e que ia ver como que ia conseguir o tratamento para poder dar jeito. E minha mãe já estava bastante ruinzinha naquela época. E foi aí que essa prima do avô da minha mãe conseguiu todo o tratamento da minha mãe. A minha mãe fez o tratamento, né, em casa, mas afastada de todos os familiares. Minha mãe me relatou que ela ficava no quarto, isolada, e quem podia cuidar dela era somente o pai dela, né? Mas ninguém não podia chegar perto dela. E aí o tratamento era assim, 3 meses de injeção, sem falhar um dia, e durante um ano, minha mãe tinha que tomar todo santo dia 12 comprimidos, viu, por dia, daqueles bem grandão assim, bem grandão. Minha mãe às vezes mostra assim, é bem grandão assim, desse jeito. E depois de um ano, né, tomando 12 comprimidos por dia, ela ficou ainda mais 6 meses tomando 5 comprimidos por dia, mas agora já no tamanho menor, no tamanho pequeno. Aí depois minha mãe foi com o pai dela para João Pessoa, passar numa junta médica de lá, fizeram uma grande bateria de exames e aí descobriu que ela já tinha sido curada da tuberculose, que ela já não tinha mais nada. Porém, ela tinha ficado com uma pequena sequela no pulmão. Mas hoje em dia minha mãe tá viva aí para contar a história. Muitas das vezes minha mãe brinca: minha filha, eu só consegui passar por tudo isso porque meu santo é forte. Mas é sobre isso, pessoal. O vídeo acabou ficando muito extenso. Era só para ser em 15 minutos, já tá em quase 24. Mas eu espero ter ajudado vocês com as informações. Peço desculpas, né, se acabei me enganchando em alguma palavra no português aí. E espero ter ajudado vocês com as informações. E qualquer dúvida é só vocês deixar nos comentários. Curte aí, comenta e compartilha. E muito obrigada por tudo. E obrigada e que Deus abençoe. Tchau!